Decreto número 93.872, de 23 de dezembro de 1986. Artigo 21. Pertencem ao exercício financeiro as despesas nela legalmente empenhadas. Lei nº 4.320/64, art. 35, segunda. Artigo 22. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida, e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação destinada a atender despesas de exercícios anteriores, respeitada a categoria econômica própria. Lei nº 4.320/64, art. 37. Primeiro, o reconhecimento da obrigação de pagamento, de que trata este artigo, cabe à autoridade competente para empenhar a despesa. Segundo, para os efeitos deste artigo, considera-se a. Despesas que não se tenham processado na época própria, aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação. B. Restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor. C. Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente. Seção 2ª. Empenho da despesa. Artigo 23. Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a existência de crédito que a comporte ou quando imputada a dotação imprópria, vedada expressamente qualquer atribuição de fornecimento ou prestação de serviços, cujo custo excede aos limites previamente fixados em lei, Decreto-Lei nº 200/87, art. 73. Parágrafo único. Mediante representação do órgão contábil, serão impugnados quaisquer atos referentes a despesas que incidam na proibição do presente artigo, Decreto-Lei nº 200/87, parágrafo único do art. 73. Artigo 24. É vedada a realização de despesas sem prévio empenho, Lei nº 4.320/64, art. 60. Parágrafo único. Em caso de urgência caracterizada na legislação em vigor, admitir-se-á que o ato do empenho seja contemporâneo à realização da despesa. Artigo 25. O empenho importa deduzir seu valor de dotação adequada à despesa a realizar, por força do compromisso assumido. Artigo 26. O empenho não poderá exceder o saldo disponível de dotação orçamentária, nem o cronograma de pagamento ou limite de saques fixado, evidenciados pela contabilidade, cujos registros serão acessíveis às respectivas unidades gestoras em tempo oportuno. Parágrafo único. Exclusivamente para efeito de controle da programação financeira, a unidade gestora deverá estimar o prazo do vencimento da obrigação de pagamento objeto do empenho, tendo em vista o prazo fixado para o fornecimento de bens, execução da obra ou prestação do serviço, e o normalmente utilizado para a liquidação da despesa. Artigo 27. As despesas relativas a contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual, serão empenhadas em cada exercício financeiro pela parte nele a ser executada. Artigo 28. A redução ou cancelamento no exercício financeiro, de compromisso que caracterizou o empenho, implicará sua anulação parcial ou total, revertendo a importância correspondente à respectiva dotação, pela qual ficará automaticamente desonerado o limite de saques da unidade gestora. Artigo 29. Para cada empenho será extraído um documento denominado nota de empenho que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como os demais dados necessários ao controle da execução orçamentária. Parágrafo único.
quando a nota de empenho substituir o termo do contrato, segundo o disposto no artigo 52 do Decreto-Lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986, dela deverão constar as condições contratuais, relativamente aos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. Artigo 30. Quando os recursos financeiros indicados em cláusula de contrato, convênio, acordo ou ajuste, para a execução de seu objeto, forem de natureza orçamentária, deverá constar, da própria cláusula, a classificação programática e econômica da despesa, com a declaração de haver sido esta empenhada à conta do mesmo crédito, mencionando-se o número e data da nota de empenho, Lei nº 4.320/64, art. 60 e Decreto-Lei nº 2.300/86, art. 45, v. Primeiro nos contratos, convênios, acordos ou ajustes, cuja duração ultrapasse um exercício financeiro, indicar-se-á o crédito e respectivo empenho para atender a despesa no exercício em curso, bem assim cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em exercício futuro, com a declaração de que, em termos aditivos, indicar-se-ão os créditos e empenhos para sua cobertura. Segundo, somente poderão ser firmados contratos à conta de crédito do orçamento vigente, para liquidação em exercício seguinte, se o empenho satisfizer as condições estabelecidas para o relacionamento da despesa como restos a pagar. Artigo 31. É vedada a celebração de contrato, convênio, acordo ou ajuste, para investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, sem a comprovação, que integrará o respectivo termo, de que os recursos para atender às despesas em exercícios seguintes estejam assegurados por sua inclusão no orçamento plurianual de investimentos, ou por prévia lei que o autorize e fixe o montante das dotações que anualmente constarão do orçamento, durante o prazo de sua execução. Artigo 32. Os contratos, convênios, acordos ou ajustes para a realização de quaisquer serviços ou obras a serem custeadas, integral ou parcialmente, com recursos externos, dependem da efetiva contratação da operação de crédito, assegurando a disponibilidade dos recursos destinados ao pagamento dos compromissos a serem assumidos. Artigo 33. Os contratos, convênios, acordos ou ajustes, cujo valor exceda a CZ cifrão 2.000.000,00, 2 milhões de cruzados, estão sujeitos às seguintes formalidades. I. Aprovação pela autoridade superior, ainda que essa condição não tenha sido expressamente estipulada no edital e no contrato firmado. Segunda, publicação, em extrato, no Diário Oficial da União, dentro de 20 dias de sua assinatura. Primeiro, os contratos, convênios, acordos ou ajustes firmados pelas autarquias serão aprovados pelo respectivo órgão deliberativo. Segundo o extrato a que se refere este artigo, para publicação, deverá conter os seguintes elementos: a. Espécie. B. Resumo do objeto do contrato, convênio, acordo ou ajuste. C. Modalidade de licitação ou, se for o caso, o fundamento legal da dispensa desta ou de sua inexigibilidade. D. Crédito pelo qual correrá a despesa. I. Número e data do empenho da despesa. F. Valor do contrato, convênio, acordo ou ajuste. G. Valor a ser pago no exercício corrente e em cada um dos subsequentes, se for o caso. H. Prazo de vigência. I. Data de assinatura do contrato. Incluída pelo Decreto nº 206, de 1991. Terceiro, a falta de publicação imputável à administração constitui omissão de dever funcional do responsável, sendo punível na forma da lei se não tiver havido justa causa, assim como, se atribuível no contratado, faculta a rescisão unilateral, inclusive sem direito à indenização, por parte da administração, que, todavia, poderá optar por aplicar-lhe multa de até 10% do valor do contrato, o qual, assim mantido, deverá sempre ser publicado. Decreto-Lei nº 2.300/86, art. 51, primeiro e art. 73, segunda.
Quarto, será dispensada a publicação quando se tratar de despesa que deva ser feita em caráter sigiloso, Decreto-Lei nº 199/67, art. 44. Artigo 34. Dentro de 5 dias da assinatura do contrato, convênio, acordo ou ajuste, e aditivos de qualquer valor, deverá ser remetida cópia do respectivo instrumento ao órgão de contabilidade, para as verificações e providências de sua competência. Artigo 35. O empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de dezembro, para todos os fins, salvo quando vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele estabelecida. Segunda, vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em cursos a liquidação da despesa, ou seja de interesse da administração exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor. Terceira, se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas. Quarta, corresponder a compromissos assumidos no exterior. Seção 3ª. Liquidação da despesa. Artigo 36. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor ou entidade beneficiária, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito ou da habilitação ao benefício, Lei nº 4.320/64, art. 63. Primeiro, a verificação de que trata este artigo tem por fim apurar a origem e o objeto do que se deve pagar. B. A importância exata a pagar, e C. A quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. Segundo, a liquidação da despesa por fornecimentos feitos, obras executadas ou serviços prestados terá por base a. O contrato, ajuste ou acordo respectivo. B. A nota de empenho. C. O documento fiscal pertinente. D. O termo circunstanciado do recebimento definitivo, no caso de obra ou serviço de valor superior a CIS e cifrão 350.000,00, 350.000 cruzados, e equipamento de grande vulto, ou o recibo, nos demais casos. Artigo 37. A despesa de vencimentos, salários, gratificações e proventos, constará de folha padrão de retribuição dos servidores civis, ativos e inativos, Lei nº 8.445/77, art. 3º. Parágrafo único. A folha padrão de retribuição obedecerá a modelo padronizado pelo órgão próprio do Poder Executivo e sua adoção é obrigatória para todos os órgãos da administração centralizada, autarquias federais e fundações instituídas pela União ou mantidas com recursos federais, Lei nº 6.445/77, parágrafo único do art. 3º. Artigo 38. Não será permitido o pagamento antecipado de fornecimento de materiais, execução de obra, ou prestação de serviço, inclusive de utilidade pública, admitindo-se, todavia, mediante as indispensáveis cautelas ou garantias, o pagamento de parcela contratual na vigência do respectivo contrato, convênio, acordo ou ajuste, segundo a forma de pagamento nele estabelecida, prevista no edital de licitação ou nos instrumentos formais de adjudicação direta. Artigo 39. Responderão pelos prejuízos que acarretarem à Fazenda Nacional, o ordenador de despesas e o agente responsável pelo recebimento e verificação, guarda ou aplicação de dinheiros, valores e outros bens públicos, Decreto-Lei nº 200/67, art. 90. Parágrafo único. O ordenador de despesa, salvo conivência, não é responsável por prejuízos causados à Fazenda Nacional, decorrentes de atos praticados por agente subordinado que exorbitar das ordens recebidas. Artigo 40. A assinatura, firma ou rubrica em documentos e processos deverá ser seguida da repetição completa do nome do signatário e indicação da respectiva função ou cargo, por meio de carimbo, do qual constará, precedendo o espaço destinado à data, e sigla da unidade na qual o servidor esteja exercendo suas funções ou cargo.